Chegou aí já? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Aleluia! Estamos iniciando mais uma live da bênção nessa tarde de quarta-feira. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja derramando a sua unção sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto você vai ouvindo esse louvor, nós vamos aguardando mais pessoas entrarem na sala da live. E digo para você também, que você esteja compartilhando essa live, para que ela possa alcançar mais pessoas. Pessoas que hoje estão precisando de uma palavra, de um ânimo, de um refrigério, que precisam de Deus. Deus está pronto a nos abençoar, em nome de Jesus. Então que você esteja compartilhando essa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai louvando o Senhor, independente das circunstâncias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já estamos com a Marilda, a irmã Eliane, a irmã Helena, já estamos assistindo. Que Deus esteja abençoando as suas vidas, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Não existe prazer maior que adorar o nome do nosso Deus. Oferte um louvor ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos amigos de Deus. Aleluia, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bênção de Deus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Te louvarei, te louvarei. Daqui mais um minutinho a gente estará começando a nossa live, a palavra. Enquanto isso você vai louvando o nome do Senhor, vai compartilhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse momento com a pessoa que você gosta, da tua família, teus amigos, toda a tua parentela. Deus tem maravilha para fazer nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Somente a ti, Senhor. Amém, Jesus. Somente a ti. Aleluia. Aleluia. Vamos iniciar, nossos irmãos, a nossa live, a nossa meditação na palavra de Deus, nessa quarta-feira, aqui na cidade de Anápolis, uma quarta-feira acalorada. Nesse momento aqui em casa nós estamos com
35 graus, com a sensação térmica de 36, mas o pior não é o calor, o pior é a umidade, né? Que segundo aqui os relatórios, aqui está dando 10% de umidade. Irmãos, então eu aconselho a você, nesses dias de calor, de umidade baixa, a ingerir bastante líquido, bastante água. Tome no mínimo aí 3, 4 litros de águas por dia, porque o calor está tremendo. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa tarde, até mesmo a respeito do calor. Nessa tarde, a nossa palavra tem como tema: Deus transforma redemoinho em bênção. Quem sabe Deus está transformando até o calor em bênção para nossas vidas. Não é verdade? Eu, quando era criança, quando ouvia falar em redemoinho, a nossa alegria, o que a gente fazia no redemoinho era brincar no meio de um redemoinho, né? E aqui, principalmente aqui em Goiás, dá uns redemoinhos muito grandes, bonito, né? De se ver no meio das pastagens, das terras aradas, aonde sai, né, aquela nuvem, aquele funil de poeira. É até bonito de se ver. Mas o que é um redemoinho? Um redemoinho, irmãos, segundo o dicionário da língua portuguesa, um redemoinho, ele é uma tempestade de vento, em forma espiral, que ele vira e sobe, né? E então, estar no redemoinho, muitas vezes, não aparenta que é bom, não é um momento bom, né? Pois ali está no meio um vento forte, cruzando os ventos, agitando, né? Mas Deus faz milagres, Deus faz maravilhas, Deus nos abençoa até em meio ao redemoinho, até em meio às dificuldades. Deus usa tudo para nos abençoar. E nessa tarde eu quero trazer para você uma palavra de bênção, de força, de ânimo, para você não desanimar. Eu não sei como você está iniciando essa live. Se você está iniciando com o seu ânimo bom, alegre, confiante, ou se você está iniciando cabisbaixo. Talvez cabisbaixo por algum problema na sua vida, algum problema talvez emocional, financeiro, espiritual, talvez um problema de enfermidade, um problema físico, mas eu quero dizer para você que Deus nos abençoa, que Deus derrama a sua unção sobre as nossas vidas, amém? E já entraram mais irmãos com a gente, a tia Dolores, que Deus esteja abençoando, tia Dolores, a sua vida, do tio Valdir, do Juninho, do Felipe, toda a família, a irmã Wanda, que Deus esteja abençoando, irmã Wanda, toda a sua casa, toda a sua família. Irmãos, nós vamos ler o texto que está lá em 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Nós vamos usar esse texto como base para aquilo que eu quero deixar para você hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Vamos entender esse texto. Sucedeu o quê? Quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E Eliseu disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram:
Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, Eliseu disse, também eu bem o sei, calai-vos. Elias disse a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e prepararam defronte deles. De logo, assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Os dois passaram no Rio Jordão em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ou seja, Eliseu queria a unção dobrada que estava sobre Elias, sobre a vida dele. E disse Elias, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Entrou uma carruagem de fogo, carro de fogo com cavalo de fogo, e os separou, entrou entre o meio os dois. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Irmãos, está aqui a essência da palavra de hoje. Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos o teu santo e bendito nome nessa tarde. Rendemos graças ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir, ó Pai. Que essa live dessa tarde seja uma live abençoada, ungida pelo Senhor, porque só o Senhor pode, ó Deus, nos abençoar, mesmo em meio a um redemoinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então nós vimos aqui que estava Elias e Eliseu junto. E Deus já tinha mostrado para Elias que Deus ia o levar. Mas Eliseu, por 3 vezes, Elias pediu para Eliseu ficar, Eliseu quis ir junto com Elias. Foram para Jericó, foram para de frente ao Jordão, e ali, de frente ao Jordão, eles tiveram que atravessar o rio, porque tinha 50 homens ali. Elias jogou sua capa sobre as águas do rio, as águas se separaram para os dois lados e os dois passaram assim. E interessante, irmãos, que logo que eles passaram, o que Deus fez? Deus colocou um carro de fogo que separou os dois. Separou Elias e Eliseu. E Elias foi levado ao céu por um redemoinho. Ele foi levado ao céu por um redemoinho. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos falar que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Ele não subiu ao céu numa carruagem de fogo. A carruagem foi usada para separar ele de Eliseu. Mas ele subiu ao céu num redemoinho. Lá no versículo 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém, irmãos? Elias subiu. Então, nesse verso, nós lemos isso. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. É impressionante essa revelação.
pois nos mostra que Elias foi levado ao céu. Algo que é bom, desejado por nós todos. Todos nós queremos ir ao céu. Todos nós queremos estar no céu. Mas Elias foi levado por um redemoinho. Irmãos, num redemoinho, muitas vezes, nós sentimos medo. Nós sentimos como uma tempestade. Nós sentimos como algo que pode nos afligir, nos machucar. Eu já falei que o dicionário da língua portuguesa relata que um redemoinho é um forte vento, uma tempestade de vento em forma espiral. E ele pode até mesmo se transformar, irmãos, num furacão, num tornado. Ou seja, não é algo bom. Mas para Deus não existe o que é ruim, o que é bom. Quando Deus quer agir, Deus age em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer jeito, e Deus muda qualquer situação. Aquilo que parece ser ruim, Deus pode transformar em bênção para nossas vidas. Pode se transformar em bênçãos para a nossa família. Mesmo sabendo que aquilo poderia ser ruim. Deus levou Elias num redemoinho. Eliseu ficou assustado. Eliseu, no primeiro momento, ficou decepcionado. Eliseu só recuperou a sua fé quando ele viu que a capa de Elias tinha ficado. E ele pegou a capa de Elias e conseguiu atravessar o Jordão novamente a seco, porque ele usou a capa de Elias. E o que Eliseu queria era receber a unção que estava sobre o Elias. Mas aqui neste texto, o que chama a atenção é que Deus, ele usou um elemento da natureza, uma tempestade de ventos fortes, agitados, para conduzir Elias até o céu. Vejam bem, irmãos, creio eu que o profeta chegou ao céu sem nenhum arranhão, sem nada, sem nenhum machucado. Por quê? Sem nenhum trauma, porque foi Deus que o levou. Ah, mas, irmão, ele foi pelo redemoinho, mas foi Deus que estava com ele naquele redemoinho. E ele chegou, como diz o ditado, sã e salvo. São e salvo. Como Deus é tremendo, irmãos. Aquilo que é perigoso para nós, aquilo que parece ser destrutivo, ele é domado por Deus. Deus doma até os redemoinhos. Deus doma tudo aquilo que é perigoso. Ele é dominado por Deus, ele é dominado por ele. Jesus, uma bela tarde, atravessando o mar com seus discípulos, e de repente veio uma tempestade. E o barco estava indo a pique, Jesus dormindo. E os discípulos ficaram todos assombrados, com medo, achando que iam morrer, e acordaram Jesus. E como tudo aquilo que é perigoso é dominado por Deus, todo poder que parece ser destrutivo à nossa vida é dominado por Deus, Jesus acalmou a tempestade. E houve o que, irmãos? Houve bonança. Houve bonança. E aquilo gerou fé. Fé no coração daqueles discípulos. E olha que muitos daqueles discípulos eram pescadores. Pedro, João, eles eram pescadores, e outros ali eram pescadores, homens acostumados ao mar. Homens acostumados a enfrentar ventos. Homens acostumados a enfrentar ondas. Mas eles temeram. E Jesus calmou a tempestade, calmou as ondas e trouxe bonança. E gerou fé no coração deles. Então tudo, irmãos, tudo que existe, que seja de bem ou que seja de mal, é domado por Deus. É dominado por Deus. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E Deus pode usar todas as coisas.
Todas as coisas Deus pode usar em nosso favor. Ele usa em nosso favor. Muitas vezes, irmãos, nós podemos pensar que os redemoinhos da nossa vida, ou os momentos difíceis da nossa vida, são para nos destruir, mas às vezes as tempestades que chegam, os problemas que surgem, irmãos, eles vêm, mas não para nos destruir, eles vêm para nosso crescimento, para nosso crescimento. Os redemoinhos surgem, interessante, eles surgem do nada. O vento surge do nada. A gente não sabe de onde vem e não sabe para onde vai o vento. Ele surge do nada. E interessante, irmãos, o vento a gente até sente. O vento forte, o vento fraco, o vento quente, o vento frio, mas a gente não consegue enxergar o vento. Muitas vezes aparece, irmãos, em nossas vidas, coisas que nós não sabemos de onde veio e nem para onde vai. Mas nós sabemos que o nosso Deus, nos dá uma palavra de tranquilização. Que tudo o que vem é para nosso crescimento. É para nós crescermos espiritualmente. Para nós crescermos a nossa fé. Para nós crescermos e recebermos a bênção de Deus. Às vezes Deus precisa tratar de nós. Deus precisa tratar alguma área da nossa vida. E às vezes a forma desse tratamento é um redemoinho. É um redemoinho. Não tem outra forma de Deus tratar. Às vezes precisa de um baculejo, precisa de um chacoalhão para Deus derramar a sua bênção sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Então, irmãos, o redemoinho, ele surge do nada. Ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Mas ele pode ser usado por Deus para ser bênção em nossas vidas. Então, muitos dos problemas, muitas das tempestades, dos redemoinhos que chegam, eles vêm para nos ajudar a crescer espiritualmente. Para nos ajudar a crescer espiritualmente. Sabe, irmãos, aquela passagem ali daquele jovem rico que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus jogou um redemoinho na vida dele. Jesus disse para ele obedecer às leis, ele disse que já obedecia. Tudo que Jesus falou, ele parece que já fazia, mas ele tinha algo que ele precisava mudar. E essa coisa que ele tinha era o amor às riquezas. Ele era um homem de muitas posses. Então Jesus disse para ele, beleza, vende tudo o que você tem e distribui aos pobres. Ou seja, um verdadeiro redemoinho vinha sobre a vida daquele homem. Só que ele não aceitou aquele redemoinho. Se ele tivesse aceitado aquele redemoinho, ele teria herdado os céus. Assim como Elias foi levado aos céus por um redemoinho. E Jesus, poderia ter dado em dobro para ele. Assim como Jó teve um redemoinho em sua vida e Deus o abençoou muitas vezes mais. Então, irmãos, eu fiquei pensando nisso. E reparei que os redemoinhos representam tempos de tensão em nossas vidas. E que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, usa para falar conosco. Ou nos aproximar mais dele. Irmãos, infelizmente nós sabemos que tem muitas pessoas que enquanto o mar está calmo, a brisa está serena, a grama está verde, a pastagem está verde, como está ali no Salmo 23, sobre pastos verdejantes, eles se esquecem um pouco de Deus. Eles se esquecem de dar valor àquele que nos deu tudo. E aí vem e necessita de um redemoinho. Essas pessoas precisam de um redemoinho. Irmãos, se você, nesse momento, está passando por um período de tensão em sua vida,
se você está envolvido por uma tempestade de ventos contrários em sua vida. Ouça Deus, porque Deus domina sobre os redemoinhos. Deus, Ele aplaca a fúria dos ventos fortes. Deus abranda o poder destrutivo do mal, porque Ele mesmo é o Deus Criador, Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Ele é o Senhor absoluto sobre nossas lutas e aflições. É Deus quem nos fortalece. É Deus quem nos fortalece. Por isso que os Salmos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo. Irmãos, sempre surgirão alguns redemoinhos, mais fortes, mais fracos em nossas vidas. Como falta de companheirismo, problemas financeiros, problemas familiares, enfermidades, perseguições, falta de dinheiro, né? Pode surgir, fortes ou fracos. Mas nós temos a promessa dada por Deus, que nos diz assim, irmãos: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Está lá em Isaías 40, 31. Irmãos, a águia, ela é interessante. A águia enfrenta o redemoinho. A águia enfrenta a tempestade. Quando a águia vê que está vindo uma grande tempestade, sabe o que a águia faz? Ela voa o mais alto que ela pode voar. Atravessa no meio da tempestade. Ela não teme a tempestade. Ela atravessa no meio da tempestade e fica acima da tempestade. Na bonança, no refrigério, nos campos verdes, ali ela fica. Sabe quem está acima? Deus. Deus está acima das tempestades. Deus está acima dos redemoinhos. E assim faz a águia. Por isso, lá em Isaías 40, 31 diz que os que esperam no Senhor, os que confiam em Deus, renovarão as suas forças. E vão subir como a águia, enfrentar as tempestades juntamente com Deus. Eles vão correr e não se cansar. Eles vão caminhar e não vão se fadigar, mas vão obter a vitória. Vão obter a vitória. E é essa a promessa que Deus nos dá. Mas, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a tempestade, ela pode ser bênção ou ser maldição. A tempestade, o redemoinho na vida de Elias foi bênção. O redemoinho na vida de Jó foi bênção. Ele foi abençoado muitas vezes mais. O redemoinho na vida daquele jovem rico não foi bênção, porque ele não aceitou a palavra de Deus. Ele não ouviu a Jesus Cristo. E ele temeu perder aquilo que ele mais gostava, que eram os seus bens. Este é o primeiro ponto que nós precisamos entender. O segundo, irmãos, para ser bênção, para receber a bênção, para termos a bênção de Deus, nós temos que ter alguns requisitos dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso ser como cristão. Como cristão. E o primeiro ponto é o amor, irmãos. É o amor. Veja que Veja que Elias amava Eliseu, ele tinha amor por Eliseu. Por 3 vezes ele disse: Eliseu, fica aqui que eu vou lá. Eliseu: não, assim como o Senhor vive, eu vou com você. Ele não repreendeu, ele deixou ir. Quem os separou foi Deus com sua carruagem de fogo. Então, irmãos, nós precisamos do amor dentro do nosso coração. Em João,
1 João 4,7 disse: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe, irmãos, quem conhece a Deus? Quem tem amor dentro do seu coração. Quando você tem o amor de Deus em seu coração, você aprende a amar mais as pessoas à sua volta e a si mesmo. E a si mesmo. E você tendo amor, você tem força para enfrentar os redemoinhos. E para os redemoinhos se transformarem em bênção em sua vida. Segundo ponto, alegria. Nós precisamos ter alegria. Alegria dentro do nosso coração, alegria em nosso ser. Precisamos viver em alegria, porque o nosso Deus é o maior que existe. É o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Salmo 71, 23 nos diz que os meus lábios exaltarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remistes. Irmãos, nós devemos estar sempre alegres para exaltar o nome de Deus, para louvar o nome de Deus, para render graças ao nome de Deus, porque foi Deus quem nos remiu. Foi Deus que nos tirou do lamaçal. E Ele está pronto a nos abençoar. Todo cristão sabe que a tristeza não dura para sempre. Nós passamos por momentos de tristeza, muitas vezes passamos. Quando nós perdemos um ente querido, ou quando acontece alguma fatalidade. Mas mesmo nas dificuldades, nós podemos encontrar alegria, porque nós temos a salvação. A salvação. Por isso Deus, por isso Jesus, não vê nenhum velório como um momento de tristeza, mas é um momento que uma pessoa está passando da vida terrena para a vida espiritual, garantindo a sua salvação. O cristão tem esse direito. Então, seja alegre, irmãos. Tenha alegria no seu coração. Deus usa dos redemoinhos para te encher de alegria. Eu te garanto que quando Elias chegou ao céu, ele chegou sorrindo. Sorrindo, porque ele foi para um redemoinho, mas foi Deus que o levou. Outra coisa, irmãos, a paz. Nós precisamos ter paz. Paz no nosso coração, paz com nossos irmãos. Irmãos, a falta de paz nos afasta de Deus. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz, ou vai ter um tratado de paz entre Israel e o Líbano. Não, não é essa paz. É a paz de Deus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A falta de paz traz o medo. A falta de paz tira a confiança. Então, nós temos que ter paz. Paz para enfrentar as dificuldades. Paz para saber que o momento difícil, às vezes que um amigo, um parente, um filho, um neto está passando, é para Deus tratar daquela vida. Paz para aguentar e saber que ali está sendo cumprida a vontade de Deus. Não temer. Paz. Nós devemos ter paz. Quando o cristão confia em Deus, nós aprendemos que nós devemos largar o medo e encontrar a verdadeira tranquilidade. Irmãos, paz é tranquilidade. Ter paz é ter tranquilidade. E se nós somos de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós temos que estar tranquilos. Elias já sabia que ele ia ser levado ao céu no redemoinho. Ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo. Eliseu nem tanto, porque Eliseu queria a unção de Elias. Mas Elias estava tranquilo. Tranquilo. Por várias vezes, os filhos dos profetas falaram a Eliseu: você sabe que o seu Senhor vai ser levado aos céus. Ele diz: calai-vos. Eu bem sei disso, mas fique quieto. Ou seja, nós temos que ter paz para termos tranquilidade. Tranquilidade. Para estar com Deus, nós temos que ter tranquilidade.
Outro ponto, irmãos, paciência. Ou, irmãos, paciência. Não é fácil ter paciência. Não é fácil ter paciência. Pedro, quando foram prender Jesus, Pedro sabia de tudo. Sabia, Jesus já tinha falado como que ia acontecer, como se diz no ditado popular hoje, né? Só faltou Jesus falar assim para ele: vocês querem que eu desenhe para vocês? Sabia que Jesus ia ser preso, mas Pedro não teve paciência. Sacou da espada e tentou matar um guarda. Nós precisamos ter paciência. Paciência para esperar. Esperar o que? A hora de Deus. O momento de Deus. A bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o tempo não nos pertence. Irmãos, nós só vivemos o presente. Não tem como nós consertarmos o passado. Não tem como. Não tem como nós prevermos o futuro, porque a Deus pertence. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui 1 hora, amanhã ou por muitos anos. Então nós temos que ter paciência para esperar em Deus, aguardar em Deus. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, a paciência traz esperança. A paciência traz esperança, mesmo no momento de tribulação. Jó nunca perdeu a esperança em Deus. Ele passou por muitas tribulações, mas ele nunca perdeu a esperança em Deus. Ele teve um momento na vida de Jó que a sua própria esposa chegou para ele e disse: negue-se Deus e morre. Jó foi paciente. Jó tinha esperança em Deus. Jó perseverou. Então, irmãos, nós temos que ter paciência. A paciência vem quando você entende que Deus sabe o tempo certo para tudo. É Ele que sabe o tempo certo para tudo. Ele promete lhe ajudar. Basta crer e esperar. Deus promete nos ajudar. Nós temos que crer e esperar. Esperar a bênção de Deus chegar. Outro ponto, irmãos, amabilidade. Nós temos que ter amabilidade. 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Ou seja, irmãos, Deus muda nosso relacionamento. Deus muda o nosso relacionamento com outras pessoas, ajudando a nós sermos menos insensíveis e mais amáveis. Nós não podemos ser muito insensíveis, nós temos que ser amável. Nós temos que estar prontos para ensinar, prontos para sofrer com os irmãos, pronto para ajudar os irmãos. Isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Nós temos que ser menos insensíveis. O mundo está ficando muito insensível. Para o mundo hoje, tudo é normal. Tudo é normal. Tudo é normal. Mas não pode, irmãos. Irmãos, quando nós vemos coisas corriqueiras, quando nós vemos essas queimadas, irmãos, é pessoas que vão lá e colocam fogo. Queimada criminal. São insensíveis àquilo ali. O que eles querem? Uma pastagem futuramente, queimar uma árvore para transformar em pasto, para ganhar dinheiro. Mal eles sabem que estão plantando o quê? Estão plantando mal sobre as suas próprias vidas, porque vai fazer falta aquela vegetação que foi queimada no futuro. Irmãos, então, nós temos que ter isso dentro de nós. Ser menos insensíveis e mais amável. Nós temos que amar. Nós temos que ter piedade das pessoas, aqueles que são menos favorecidos. Muita gente passando fome. Muita gente passando necessidade. Muita gente sofrendo nesse calor porque não tem uma sombra para se esconder ou para se proteger do calor.
Nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Irmãos, um outro ponto, a bondade. Efésios 4:32. Antes sede um para os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, é bom fazer o bem. É bom fazer o bem. Semana passada, interessante que nós falamos aqui a respeito de uma cura que Jesus fez no sábado. E ali os fariseus, os saduceus, os religiosos da época que estavam ali na sinagoga, questionaram ver se Jesus ia curar aquele homem que tinha a mão ressecada no sábado. Aí Jesus disse para eles: o que é melhor fazer no sábado? O bem ou o mal? O que é melhor fazer no sábado? O bem ou o mal? Então, irmãos, a bondade tem que estar dentro do nosso coração. Fazer o bem é bom. Quando nós entendemos todo o bem que Deus faz para nós, que Deus faz para você, que Deus faz para mim, você vai querer fazer coisas boas para as outras pessoas também. Porque Deus faz coisas boas para nós. Existem 2 mandamentos que Jesus disse. Sobre esses 2 mandamentos estão sobre todos os outros. Amai a Deus acima de todas as coisas. E amai ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo, irmão, é ter bondade. É ser bom. Não é ser mau, é ser bom para as outras pessoas. Que a bondade reine em nossos corações. Irmãos, um outro ponto, já estamos quase para encerrar, é a fidelidade. Salmos 101:6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Os olhos de Deus estarão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Seja fiel, irmãos. Seja fiel. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel à palavra de Deus. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança. Uma pessoa que fala e faz. Existe um ditado, né? Das antigas, que diz assim: é melhor vermelhar na hora do que amarelar depois. Isso é ser fiel, ou seja, honrar aquilo que você falou. Honrar aquilo que você falou. Ser fiel, honrar aquele que te abençoou. Deus nos abençoa todo dia. Deus nos abençoa. Então, irmãos, nós precisamos ser fiel. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança, que não volta atrás com as suas palavras. Deus não volta atrás. Deus prometeu abençoar o homem. O homem começou errando já lá desde o início com Adão e Eva. Só que Deus se mantém fiel. O homem erra, Deus se mantém fiel. O homem pode fazer as piores coisas. Se ele pedir perdão, Deus é fiel e justo para o perdoar. Deus é fiel, nós temos que manter Deus nos ajuda a ser fiel. Mais um ponto, irmãos. É mansidão. Nós temos que ser mansos. Jesus pregou isso lá no Sermão do Monte. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O próprio Jesus disse que ele é manso e humilde de coração. Jesus foi manso. Nós temos que ter a mansidão dentro do nosso coração, tratando as pessoas com amor. Ele não procurava se vingar de ninguém, nem respondia com maldade a quem o tratava mal. E assim tem que ter. Irmãos, e para nós encerrarmos esses pontos, vem o último, que nós precisamos dele para usar todos os outros, que é o domínio próprio. Provérbios 29:11 diz assim: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Irmãos, domínio próprio é sinal de força. Deus ajuda você a agir com sabedoria.
mesmo em situações difíceis. Por isso nós temos que ter o nosso próprio domínio, dominarmos as nossas ações. Sabe o que leva à murmuração? Falta de domínio próprio. Sabe o que leva nós errarmos? Falta de domínio próprio. Sabe o que leva o homem ao caminho errado? Falta de domínio próprio. Nós precisamos ter o domínio próprio. O domínio próprio nos fortalece a vida. Irmãos, e para receber a bênção de Deus, mesmo através de um redemoinho, sem domínio próprio não consegue. Nós precisamos disso. Irmãos, e tudo isso que eu falei, todos os pontos que eu coloquei, nada mais é do que os frutos do Espírito. Do que os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, isso deve estar presente em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você hoje está passando por uma tempestade, por um redemoinho em sua vida, ou se você conhece alguém que está passando por um redemoinho, é hora de nós intercedermos, é hora de nós orarmos, para recebermos a bênção de Deus. E não importa qual seja o redemoinho, pode ser uma enfermidade, pode ser falta de uma necessidade física, pode ser falta de dinheiro, pode ser uma falta de emprego, pode ser uma dificuldade com vício, com alguma coisa. Deus pode usar esse redemoinho e transformar as vidas das pessoas. E eu gostaria que você agora, usando da tua fé, colocasse os seus pedidos de oração. Daqui 3 minutos nós vamos orar. Você vai estar ouvindo o louvor e coloca o seu pedido de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar juntos, porque nós somos uma igreja, a igreja do Senhor Jesus. Aqui nós não pregamos religião, nós pregamos a palavra de Deus. Nós somos da primeira igreja presbiteriana renovada de Anápolis, onde a palavra de Deus está em primeiro lugar, onde a palavra de Deus é pregada. Coloque aí o seu pedido de oração e nós vamos interceder juntos, em nome de Jesus. Independente do redemoinho que esteja a tua vida hoje, nós vamos colocar diante de Deus e Deus vai usar para te dar a bênção necessária, em nome de Jesus. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Você não precisa correr atrás das bênçãos, elas vão te alcançar. Os meus pés, sei que a sua bênção chegará. Aleluia! Tua bênção vai chegar, meu irmão. Bendito serás na terra, independente da circunstância. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Irmão, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a tua oração. Bendito seja por onde eu passar. Não importa aonde você esteja passando agora, aonde você esteja pisando. Não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é contigo. O seu cajado está contigo, Ele te fortalece. Ele te livra do mal. Glória a Deus. Mais um minutinho, irmãos, para vocês colocarem os seus pedidos de oração. E nós vamos orar juntos. E atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar. Amém. Deus vai abençoar aonde você passar, aonde você pisar. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés,
Aleluia. A tua bênção vai chegar, meu irmão. A tua bênção vai chegar. Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou colocar aqui já alguns pedidos de oração. A Marilda pede oração pela nossa família, para toda a nossa família, pelos parentes e amigos, pela irmã Santina e a irmã Diraci. A irmã Romilda pede oração pela saúde. Romilda, Deus vai abençoar, Deus vai dar cura para a saúde da sua mãe. A irmã Eliane, para Deus nos fortalecer e renovar nossas vidas e para mandar chuva para nós. Deus vai nos abençoar e Ele vai mandar a chuva no momento certo, irmã Eliane. A irmã Wanda, ela pede oração pela sua mãe, a irmã Benedita, pelo Rogério, pela Thalita, pelo Rodrigo, e salvação e libertação. Irmã Wanda, Deus está ouvindo. Deus vai derramar a bênção sobre a vida dos teus familiares, em nome de Jesus, e sobre a sua vida, irmã Wanda. A irmã Marli pede oração pela sua família, que Jesus salva, traz a libertação dos vícios. Irmã Marli, creia, Deus vai trazer a libertação dos vícios, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A irmã Romilda pede oração também pela sua família, pela libertação e salvação. Irmã Romilda, Deus vai libertar, Deus vai salvar, em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo que seja preciso um redemoinho. Deus vai salvar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, eu também peço oração para toda a minha família, para a minha vida, a vida da Marilda, da Luciana, do Ricardo, da Letícia, do Isaac, para todos os meus parentes, né, lá em Ouro Fino, São Paulo, os que estão lá na Sardenha, a nossa família, todos aqueles que têm laços familiares para conosco. Eu peço oração que Deus esteja trazendo a salvação, a libertação. Peço oração para todos os meus amigos, em especial para a vida do Carlos Abrantes, que está nos assistindo. Carlos, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pela vida do nosso amigo ali que corre junto com a gente, o senhor Gregório. Que Deus abençoe, seu Gregório. Em nome de Jesus, e o cure, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, peço oração pela nossa igreja. Oh Deus, abençoa a nossa igreja. Peço oração pela nossa pátria, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar juntos, unidos em fé, longe presencialmente, mas unidos em fé pelo poder do Espírito Santo. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti agora, como igreja do Senhor, como povo escolhido do Senhor. Pai amado, que a Tua bênção esteja chegando, ó Pai, sobre todas as casas, ó Deus, sobre todas as vidas que estão nos assistindo aqui agora, Deus, que vão nos assistir ainda mais tarde, em outros momentos. Deus amado, que essa live seja uma live de bênção, seja uma live, ó Pai, que venha trazer a bênção. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor abençoou a vida de Elias, o Senhor abençoou a vida de Jó, oh Deus, que o Senhor esteja abençoando a minha vida, a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, aonde necessita de cura, de enfermidade, que o Senhor esteja colocando agora o óleo da unção da cura sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Pai amado, que haja cura sobre essas vidas, em nome de Jesus. Pai amado, onde haja necessidade, ó Deus, de quebrantamento de corações, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando mais alto, esteja quebrantando o coração, mesmo que pareça duro como pedra, que o Senhor esteja, Deus, amolecendo, ó Deus, e trazendo diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós repreendemos agora em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, todo vício que tem, ó Deus, derrubado as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia por terra agora, todo vício maldito que esteja sobre as pessoas, seja destruído agora, pelo poder do sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, traz a salvação, Pai, nós precisamos mesmo, da salvação do Senhor. Faça o que tenha de ser feito.
Deus, use o que o Senhor precisar usar, da forma que o Senhor quiser usar, assim como o Senhor usou um redemoinho na vida de Elias para levar ao céu, assim como o Senhor usou um redemoinho na vida de Jó para o abençoar muitas vezes mais. Que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo a salvação sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a nossa parentela, sobre os nossos amigos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, abençoa a nossa igreja, abençoa a vida do pastor Márcio, Pai, em nome de Jesus. Dê-lhe sabedoria e entendimento para conduzir o seu rebanho. Abençoa a vida da irmã Helena, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo recuperação, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, tira esse trauma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Aleluia. Irmãos, eu peço desculpa, porque a nossa live passou um pouquinho do tempo hoje, mas era a palavra que Deus nos mandou. Então, nós temos que entender, né? Deus usa um redemoinho e Deus também usa um tempinho a mais para nós trazermos a sua palavra, para nos abençoar. Eu espero que você seja abençoado por Deus, que a tua casa seja abençoada por Deus, que a tua família seja abençoada por Deus, que os teus amigos sejam abençoados por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se mantenha firme em fé, fé na obra de Deus, na obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. Em nome do Senhor Jesus. E você, que não colocou a sua oração aqui, mas eu sei que você tinha um pedido dentro do seu coração, Deus ouviu também. E Deus vai derramar a bênção sobre a sua vida, sobre todos aqueles que precisam de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é forte. Nosso Deus é forte. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém, irmãos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.